Meus queridos alunos do 8º ano, os 8º anos A e B do Colégio Santa Ângela, aqui é o professor Ronildo mais uma vez com um videozinho para ajudar, né, de revisão. Agora o vídeo de revisão do capítulo 6, tá? O que nós vamos falar no capítulo 6, né? Lá na página 25, finalzinho do capítulo, lá está mostrando todos os tópicos que foram abordados, né, nesse capítulo que você estudou. Nós vimos os produtos notáveis, né, e os casos de fatoração, tá? Bom, então vamos lá, vamos ver o que é produto notável, né? Produtos notáveis, na realidade, né, costumo dizer que é uma série de regras, fórmulas ou atalhos, né, que nos permitem encontrar resultados de algumas expressões algébricas que envolvem produtos, o próprio nome diz, produto notável, né? Conta de multiplicação envolvida com expressões algébricas e que são notáveis, que são de fácil percepção. Então, quando se tiver um modelo, você pode aplicar determinada regra. Então, vamos a eles, né? Nós estudamos três casos de produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, que aqui eu trouxe num tópico só, né? E o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o que nós estudamos lá, só para a gente lembrar, né? Depois eu vou dar um exemplo de cada, né? Um exemplo de cada. Olha só, aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos, né? E aí, a gente viu lá que a forma prática de se resolver, né? Aqui, a gente demonstrou tudo mais, mas é sempre quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como aqui é mais, o sinalzinho do meio é mais, ok? Então, regrinha, quadrado do primeiro, deixa eu só dar um zoom aqui. Isso, olha lá. Quadrado da soma de dois termos, então, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo, onde o primeiro termo é o A, o segundo termo é o B. Esse daqui é bem parecido, só que é o quadrado da diferença de dois termos. Regrinha parecida também, só muda esse sinalzinho aqui do meio. Quadrado do primeiro, A ao quadrado, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Menos 2AB, mais o quadrado do segundo. Repara que o menos é só nesse termo do meio aqui. Então, assim, resumindo, você eleva o quadrado dos dois termos, né? E multiplica por 2 os dois termos e o sinal se mantém de acordo com o que tem aqui, né? Se é uma diferença, esse termo do meio é o produto, né? Duas vezes A vezes B, né? O produto duas vezes o primeiro pelo segundo. Se for mais, é mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ok? Segundo produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Esse é fácil, né? Quando você tem o produto da soma pela diferença, os termos se repetem. Tá vendo? A mais B, A menos B. Um deles mantém um sinal, o outro deles está com o sinal contrário. Então sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Deixa eu só grifar aqui, né? Olha lá. Fazer lá em cima também, só para a gente dar uma diferenciada na folha, né? Tá? Então nós temos, sempre que acontecer o produto da soma pela diferença de dois termos, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado daquele termo que se mantém o sinal, menos o quadrado daquele termo que está com o sinal trocado, né? São sinais contrários, ok? Esses são os produtos notáveis, a gente vai fazer alguns exercícios agora, alguns exemplos. Antes de ir para os casos de fatoração, vamos resolver alguns exemplos aqui que eu separei e eu deixei aqui. Então vamos lá. Olha só, né? Vamos resolver aqui. Aqui nós vamos quadrado da soma de dois termos. Ele se encaixa perfeitamente, né? Olha lá. No lugar do o A é o próprio A, no lugar do o B aqui está sendo 4, né? É o quadrado da soma de dois termos. Então vai ficar como? Vamos jogar aqui, ó. Quadrado do primeiro termo
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, esse 2 sempre aparece, aqui é mais porque aqui é mais, né? Mais o quadrado do segundo termo, né? Aí A ao quadrado mesmo, esse termo do meio nós vamos multiplicar, 2 vezes 4 vai ficar 8A, e 4 ao quadrado, 16, né? Vamos para um segundo exemplo de produtos notáveis, calcular, né, aplicar os produtos notáveis aqui. Você poderia fazer A mais 4 vezes A mais 4, né? Mas conforme nós, né, estudamos, é uma forma mais prática, mais rápida de chegar no resultado. Você pode fazer até essa essa linha aqui, né? Olha aqui, ó, nós temos quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo agora é 3x, né? Então, parênteses, quadrado do primeiro, ele se encaixa aqui, ó, na diferença, quadrado da diferença de dois termos. Então, quadrado do primeiro termo, agora o A está sendo 3x. Agora é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Na hora que você escreve o segundo, você não precisa copiar o sinal dele não, tá? O sinal você já cuidou aqui, tá? Mais o quadrado do segundo. Mais uma vez eu coloquei o segundo aqui, eu olho para ele, tá? O sinal você já cuidou ali no meio. Vamos resolver agora, né? Agora nós temos resoluções aqui, ó. Como que eu faço aqui? Só lembrando, você eleva o 3 e eleva o x. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado, tá vendo? Por isso a importância de colocar o parênteses. Agora aqui, como que nós vamos multiplicar? Vai ficar menos, né? 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42, copia a letra. Né? Se tivesse algum outro x aqui, você ia manter a base, somar os expoentes, né? Conforme nós aprendemos em outro capítulo. E 7 ao quadrado é 49. Essas respostas, tanto aqui como aqui, são chamadas de trinômios quadrados perfeitos, porque existe uma expressão que elevada ao quadrado resulta nisso daqui, né? Posso dizer que a raiz quadrada desse trinômio é 3x menos 7. Aliás, a gente vai falar sobre isso lá nos casos de fatoração. A gente falou sobre isso quando estudamos e vamos rever daqui a pouco, tá? Então, tá aí a resposta, né? 9x ao quadrado menos 42x mais 49. Olha esse próximo agora. Tá vendo, ó? Produto da soma pela diferença. Aqui é mais, aqui é menos. 4x mais 2, 4x menos 2. É o produto da soma pela diferença, esse produto notável aqui, ó. Tá vendo? A mais B que multiplicar A menos B. No lugar do A tá 4x, no lugar do B tá o 2. Tá somando, tá subtraindo. Né? Então, qual que é a fórmula? Qual que é a regrinha? Quadrado do primeiro. O primeiro agora é 4x, coloca parênteses. Menos, sempre menos, o quadrado do segundo. Tá? Opa, aí. Certo? Quadrado do primeiro, que é o 4x, menos o quadrado do segundo. O 2 eu não precisei colocar parênteses, tá? Porque ele tá, né, ele não tem uma letra junto, não é uma fração, então... Agora 4x tem uma letra junto, a gente coloca parênteses, porque senão a gente confunde. 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado é x ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Ou seja, eu tenho aqui o que nós chamamos de diferença de quadrados, que é um caso também de fatoração, já que a gente vai falar sobre isso, né? Rever. E mais um caso aqui de produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos utilizar a mesma regrinha da letra C, produto da soma pela diferença. Né? Qual que é a regrinha? Quadrado do primeiro, x ao cubo, dentro do parênteses, elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Aí, né, fiz questão de deixar um exemplo desse, porque apareceu aqui, ó, que nós chamamos de potência de potência. Tá? O que a gente faz quando tem potência de potência? Multiplicam-se os expoentes. Então aqui vai ficar 6, tá? Não soma, não eleva, é 3 vezes 2. E 8 ao quadrado é 64. Temos de novo uma resposta. A resposta para essa expressão, se eu fizer a distributiva, eu vou chegar nessa mesma expressão. Tudo bem? Então, alguns exemplos de produtos notáveis, tá? Depois nós vamos fazer alguns exercícios que eu escolhi do capítulo. Vamos falar agora de casos de fatoração, certo?
também pertinente no capítulo. Primeiro caso de fatoração, fator comum em evidência. Fatorar significa escrever em forma de produto. Então eu tenho uma expressão, é uma soma, e aqui dá para escrever em forma de produto colocando o fator comum em evidência. O fator comum aqui é o x. Então assim, a gente faz assim, coloca o x em evidência, né? Os fatores comuns em evidência, no caso aqui apareceu só o x. Aí divide-se isto por isto, ax dividido por x dá a, mantém-se o sinal, bx dividido por x dá b. Nós temos aqui, né, uma forma rapidinha aqui de se expressar o fator comum em evidência. Tá? O segundo caso que nós estudamos é o agrupamento, que é você aplicar duas vezes o fator comum em evidência. Chama-se agrupamento porque nós vamos agrupar termos que têm fatores comuns, ok? Então, por exemplo, esses dois aqui, né? Esses dois primeiros aqui, eles têm em comum x. Então a gente vai fazer o que nós fizemos lá em cima. Aliás, é a mesma expressão, ó, ax mais bx, ax mais bx. Então vai ficar x que multiplica a b, né? Que multiplica, perdão, a mais b, ok? E se você notar, no segundo aqui, esses dois próximos termos, eles têm em comum o y. Então eu vou colocar o y em evidência. E aí nós estudamos lá que dependendo do exercício você muda esse sinal para que você tenha, né, a repetição aqui dentro do parênteses. Ó, AY dividido por Y dá A, BY dividido por Y dá B. E aí nós temos daqui, mas vamos fazer mais uma linha, porque apareceu novamente um fator comum aí, ó, que é o A mais B. E eu ainda não escrevi a expressão toda em forma de multiplicação, que é o que a fatoração pede. Então aqui vai ficar, né, você coloca o A mais B em evidência e dentro do outro parênteses vai multiplicar, geralmente, né, sempre é o que está lá fora, ó, x mais y, porque tudo isso dividido por y dá x, tudo isso dividido por isso, né, tudo isso dividido por isso dá x, e toda essa expressão dividido por A mais B dá y. Então nós temos, né, aqui um exemplo rápido, né, de fator comum em evidência. De agrupamento, perdão. A diferença de quadrados, o próprio nome já diz. Quando eu tenho a diferença de dois quadrados, dois monômios que têm raiz exata, né? Então você tira a raiz aqui da A, tira a raiz aqui da B, né? E aí a forma fatorada fica a soma dessas raízes multiplicada pela diferença delas na ordem, certo? Ok? Olha lá, ó. Raiz de A ao quadrado é A, B ao quadrado é B, aí vai ficar A mais B que multiplica A menos B. Então as raízes somando, subtraindo. Lembrando que o sinal, o que troca o sinal é o que é a letra, né, ou o termo que está com o sinal negativo. No caso aqui a raiz do B ao quadrado. A raiz dele é B, então mais B menos B, certo? Vocês podem perceber que é exatamente o contrário de produto da soma pela diferença. Ó. Diferença de quadrados, né? Eles têm muito a ver, né? Por isso que eles são estudados em sequência. E o trinômio quadrado perfeito, quando foi estudado, né? Quando que eu tenho um trinômio quadrado perfeito? Tem que ser trinômio, tem três termos. Dois dos termos tem que ter raiz exata, no caso aqui, ó. Tá vendo? A raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de B ao quadrado é B. E o termo que sobra tem que ser igual a duas vezes o primeiro, duas vezes a raiz, né? 2 vezes A vezes B dá 2AB. E a forma fatorada fica as raízes, né, elevado ao quadrado, e o sinalzinho aqui, no caso, o sinal acompanha o sinal daquele termo que você percebeu, né, que você provou, se você verificou se é igual ao dobro do produto das raízes. No caso aqui, mantém um sinal mais, ok? Então a forma fatorada é essa. A mesma coisa aqui, ó, o mesmo exemplo, só que a única coisa que muda é o sinal do meio, né? Raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de B ao quadrado é B. Temos três termos, é um trinômio, temos dois deles são quadrados perfeitos, né? Cujas raízes são A e B. Forma fatorada agora, né? A menos B, mantém o sinal do meio ali, tá? Elevado ao quadrado, certo? Então tá aí
mantém o sinal daquele termo. Vamos fazer um exemplo agora disso, né? Olha lá. Vamos fazer uns exemplos aqui. Aqui nós temos 5x menos 25y mais 15z. É um trinômio, mas não é um trinômio quadrado perfeito. Ele vai se encaixar num fator comum em evidência. No caso aqui, o fator comum, ó, se eu perceber, 5, 25 e 15, 5 menos 25 e 15, são divisíveis por 5. Então, meu fator comum vai ser o 5. A letra não repetiu nenhuma, então não tem. Aí agora você divide. 5x dividido por 5 dá x, menos 25y dividido por 5. 25 por 5 dá 5, copio o y, mais 15 dividido por 5 dá 5, copio o z. Então tá aí, forma fatorada. Se você fizer a distributiva, você vai voltar naquilo lá. Essa daqui dá a impressão, né, que é uma diferença de quadrados, mas não é. Por quê? Porque o 10 não tem raiz exata, nem o 4 e nem o expoente da letra é par, né? Então aqui é um caso também de fator comum em evidência. No caso aqui está repetindo a letra x. Então vamos repetir a letra x, né? 10x ao quadrado dividido por x, 10 por 1 dá 10, x ao quadrado por x, mantém a letra, subtrai os expoentes, 2 menos 1 dá 1. Né? Menos 4 copia, né? Porque não tem outro número para dividir aqui, na realidade é 4 por 1, e x dividido por x simplifica. Então a nossa resposta é x que multiplica 10x menos 4. Se você fizer a distributiva, você vai voltar no exercício, né? Vai voltar no enunciado. Esse próximo aqui é um caso de diferença de quadrados, né? Se você olhar para os casos de fatoração. Por quê? Porque o x à sexta, como o expoente é par, ele tem raiz exata. A raiz quadrada de x à sexta é x ao cubo. E o 16 também é raiz exata. Pensa no 16, não no menos 16, tá, gente? Só no 16. Esquece do sinal. 16 raiz quadrada é 4. Então eu tenho a diferença de 2 quadrados. E a fatoração é você somar, é o produto da soma pela diferença das duas raízes na ordem, tá? Então o sinal que troca aqui, o valor que vai trocar de sinal é o 4, ó, mais 4 menos 4. O x ao cubo é o primeiro, tá? Ok? Se você fizer, né, aplicar o produto notável, você vai voltar ali, ó, quadrado do primeiro, x à sexta, menos quadrado do segundo. Detalhe, quando você tira a raiz quadrada aqui de expoente, na realidade você está dividindo o expoente por 2, tá ok? Sempre faz isso, por isso que ficou 3, tá? O próximo aqui, ó, nós temos um caso de fatoração por agrupamento. Tem 4 termos, né? Se você agrupar esses dois aqui, nós temos o m ao quadrado, que é o fator comum, ó, tá vendo? Vamos colocar ele, m ao quadrado. Aí tudo isso dividido por m ao quadrado vai dar 2a, menos tudo isso dividido por m ao quadrado vai dar b. Esses dois próximos aqui também, eles têm como fator comum a letra n, tá vendo? Então vamos lá, coloca a letra n. Sempre o fator comum da letra é a letra de menor expoente, tá? No caso aqui apareceram os mesmos expoentes para n. Vamos, 2an dividido por n dá 2a, menos bn dividido por n dá b, né? Agora nós temos um novo fator comum aqui que está dentro do parênteses, que é o 2a menos b, vamos colocar ele em evidência, dentro do parênteses, que multiplica a galera que apareceu fora do parênteses lá em cima, m ao quadrado mais n. Em outras palavras, tudo isso dividido por isto sobra o m ao quadrado, tudo isso dividido por isso sobra o n. Fizemos vários exemplos desses. Todos esses exercícios eu peguei da própria apostila, tá? Aqui nós temos um caso, é um trinômio. Dois desses trinômios têm raiz exata, no caso aqui a raiz de x ao quadrado é x, raiz de 25 é 5, tá dando a pinta que é um trinômio quadrado perfeito. Para nós tirarmos a prova, nós vamos ter que multiplicar por 2 as raízes, 2 vezes x vezes 5 dá 10x. Vamos comparar com aquele outro termo, 10x igual a 10x, beleza, é trinômio quadrado perfeito, portanto podemos fatorar. Qual que é a forma fatorada? Sempre elevado ao quadrado. As raízes que você obteve, x e 5, e o sinal mantém o sinal daquele valor que você está provando se é, né,
se é igual a 2 vezes as raízes, no caso mais. Então aqui vai ficar x mais 5 ao quadrado. Resolvendo isso daqui você vai chegar nessa forma. Mas foi pedido para fatorar, fatorar é escrever em forma de produto. No caso está em forma de potência, que é também produto, né? E aqui também nós temos uma situação que é trinômio quadrado perfeito. Olha lá. Os dois termos que são quadrados perfeitos são esses daqui, ó. Tem raiz exata. Aqui a raiz é y ao cubo. E aqui a raiz de 2 de 4 é 2. Raiz de x à quarta é x ao quadrado. Tá? Aí vamos ver agora se 2 vezes 2x ao quadrado vezes y ao cubo, porque é 2 vezes as raízes, tem que dar o fulano que está no meio lá, aquele termo que a gente ainda não estudou. 2 vezes 2, 4. E as letras, como não são letras iguais, você só copia. X ao quadrado, y ao cubo. Igualzinho, ó. Tá vendo? Igualzinho. Então é trinômio quadrado perfeito. Se é trinômio quadrado perfeito, fatoração, alguma coisa elevada ao quadrado, são as raízes que aparecem, 2x ao quadrado e y ao cubo, e o sinalzinho entre eles é o sinal de menos agora, porque é o valor que a gente está provando. Ok? Fizemos bem rapidinho, né? Alguns casos, só para lembrar. Tá? E eu peguei alguns exercícios, né? Um exercício aqui, apenas um, da apostila, para a gente simplificar uma fração. Tá? Parecido com uma que eu escolhi, um exercício que eu escolhi lá no capítulo 7. Então, para simplificar, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar tudo o que der para fatorar. No caso aqui, x menos 2y não se encaixa em nenhum dos casos de fatoração. Não é trinômio, longe de ser, não tem fator comum, não é diferença de quadrados. Mantém ele, né? Agora, aqui embaixo nós temos, vou fazer aqui do lado, ó, nós temos um trinômio que está dando a pinta de ser trinômio quadrado perfeito. Vou escrever ele aqui, ó, 4x ao quadrado menos 16xy mais 16y ao quadrado. Tá vendo? Vou escrever do lado ali, vamos fazer, depois a gente traz para cá. Isto é quadrado perfeito, isso também é, porque tem raiz exata. A raiz aqui é 2x, a raiz aqui é 4y, né? Raiz de 16, 4 de y ao quadrado é y. 2 vezes 2x vezes 4y, para ser trinômio quadrado perfeito, tem que dar 16xy. E vai dar, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. X vezes y, xy. Portanto, é trinômio quadrado perfeito. Então, a forma fatorada dele vai ficar, né, as raízes 2x menos, mantém o sinal, né, daquele termo que você está provando se é igual a 2 vezes, o produto das raízes, e a outra raiz, 4y, elevado ao quadrado, certo? Tudo bem? Só que, veja, olha só, o que aconteceu aqui dentro? Temos 2x menos 4y. O que nós podemos fazer aqui dentro? Nós podemos ainda colocar o fator comum em evidência, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode... Bom, continuando aqui, ó. Poderia ter feito um outro processo antes, mas tudo bem, vamos continuar aqui. O que eu fiz aqui, ó? Eu cheguei nessa resposta, mas eu percebi que 2x menos 4y ainda tem o 2 como fator comum. Então, eu transformei esse parênteses em colchetes, mantive o quadrado, e aqui eu vou colocar o 2 em evidência, como fator comum. Fator comum em evidência, 2. 2x dividido por 2 dá x, menos 4y dividido por 2 dá 2y. Agora pensa bem, ó, eu estou nessa expressão aqui. Tudo isso elevado ao quadrado é a mesma coisa que ele, no caso, 2 que multiplica x menos 2y, vezes ele mesmo, vezes 2 que multiplica x menos 2y, certo? Aí eu posso fazer que 2 vezes 2 é 4, né? Que multiplica x menos 2y, que multiplica x menos 2y, certo? Essa seria a expressão que eu vou colocar lá embaixo. Por quê? Porque eu vou conseguir simplificar, ó, lá em cima.
x menos 2y. Embaixo, vou escrever toda essa expressão aqui. 4 que multiplica x menos 2y, que multiplica x menos 2y. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso simplificar esse x menos 2y lá em cima, que não tem parênteses, mas ele está multiplicando como se fosse o 1 aqui, não é verdade? Então eu posso simplificar ele por esse x menos 2y. Né? Então, simplificando por x menos 2y, aqui é como se tivesse o 1, vai sobrar o 1 lá em cima, e embaixo sobrou 4 que multiplica x menos 2y. Essa é a resposta mais simples, né, de simplificar essa expressão. Esse exercício é o exercício número 9 da página 24, tá? E assim a gente finaliza a revisão desse capítulo.